Divide-se o sistema de refrigeração, nessa lógica que eu estou utilizando aqui, na parte eletrônica e na parte mecânica. E a parte eletrônica envolve a placa eletrônica e os periféricos ao redor dela, sensores, motores, tá? Considera tudo ali eletrônico, a coisa toda eletrônica. Válvula de expansão, eletrônica, reator, a parte mais elétrica, eletrônica da coisa. E tem a parte mecânica, que é o quê? Que é a parte termodinâmica, né? A tubulação, é o compressor em si, a tubulação, o evaporador, aí defeitos tipo vazamentos, troca de compressor, entupimento, tudo isso são efeitos mais mecânicos. Defeitos do tipo erros de comunicação, erros de DC-Link, erros de sensores, são efeitos mais eletrônicos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de podcast Climatrônico, né? Aqui nós tratamos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico, ou seja, o cara que fatura de 2 a 5 mil reais e às vezes até mais, tá? Com conserto de placas eletrônicas de ar-condicionado. Eu sou Yara. Eu sou Lawander. E o tema de hoje é: o climatrônico precisa entender a parte mecânica do ar-condicionado? O que seria serviço mecânico e o que seria serviço eletrônico? Vamos dividir o ar-condicionado, né? Você tem que o ar-condicionado, vou pegar o ar-condicionado split. Eu tenho a parte interna, o evaporador, a parte externa, o condensador, tá? O ar-condicionado split residencial. A maioria tem essa estrutura, na verdade. Então, evaporador, condensador. Esse sistema, ele é conectado de maneira mecânica. Tem um tubo de cobre, conecta um no outro, dentro corre um fluido. Tem aqui a parte mecânica da condensadora, tem toda a parte mecânica da evaporadora. E quem faz todo esse sistema mecânico funcionar em uma máquina inverter ou mais tecnológica são placas eletrônicas. Placas eletrônicas, isso vai para qualquer modelo, do convencional ao inverter. A placa eletrônica, ela faz todo esse sistema funcionar. A parte mecânica, vamos simplificar assim, tem tudo que vai à placa, eu considero a parte eletrônica do sistema. Então, tudo que vai conectar na placa, eu considero como os periféricos da placa eletrônica. Então, sensores, alguns atuadores, tá? Mas alguns atuadores já são da parte mecânica. Por exemplo, o compressor, ele é um atuador da placa. A placa atua no compressor. Então, o compressor já é a parte mecânica. Divide-se o sistema de refrigeração, nessa lógica que eu estou utilizando aqui, na parte eletrônica e na parte mecânica. E a parte eletrônica envolve a placa eletrônica e os periféricos ao redor dela, sensores, motores, tá? Considera tudo ali eletrônico, a coisa toda eletrônica. Válvula de expansão, eletrônica, reator, a parte mais elétrica, eletrônica da coisa. E tem a parte mecânica, que é o quê? Que é a parte termodinâmica, né? A tubulação, é o compressor em si, a tubulação, o evaporador, aí defeitos tipo vazamentos, troca de compressor, entupimento, tudo isso são efeitos mais mecânicos. Defeitos do tipo erros de comunicação, erros de DC-Link, erros de sensores, são efeitos mais eletrônicos. Então a gente tem um sistema bem complexo. O Newton Sebrag, que eu vi ele falando isso sobre o sistema de refrigeração. Isso é um sistema que ele vai contra a natureza mais termodinâmica da coisa. Quando se tira calor do ambiente, o ar-condicionado está funcionando aqui, ele tira o calor desse ambiente, ele faz o contrário do que é o natural. O natural é o sol aquecer e que absorver calor, né? De absorver calor e não ceder calor do ambiente. Então, o ar-condicionado faz o processo inverso. Então, isso por si só já é um processão, já é um negócio que exige um gasto de energia muito alto. Retirar calor do ambiente é um processo não natural. O natural é ceder calor para o ambiente. Retirar calor do ambiente é não natural. O processo não natural é um processo que exige muita energia. E essa energia, por exigir muita energia, por isso que o ar-condicionado consome muito. Quando você traz um inverter, ele traz essa tecnologia para evitar esse consumo maior. A parte eletrônica, tudo que vai à placa eletrônica, a parte mecânica, tudo vai à parte mecânica. Elas estão muito entrelaçadas, né? Como eu falei, a placa atua no compressor. O compressor é a parte mecânica ou a parte eletrônica? A parte mecânica, mas acionada pela parte eletrônica, né? Então, gosto da analogia do que a placa está a inteligência, todo o comando, né? E a força motor que faz a máquina acontecer as trocas térmicas, que tem a parte de empurrar fluido, succionar fluido, é a parte mecânica do sistema. Essa é toda a força do sistema. E a placa está a parte de inteligência. Então está a inteligência do sistema, de
de acionar, desacionar, ler, não ler, dar o código, não dar o código, vai estar na placa eletrônica. E tudo a parte braçal do sistema, a parte que faz a troca de temperatura está na parte mecânica. O climatrônico precisa fazer os dois? Não precisa. O climatrônico é formado pela formação climatrônica, né? Funcionalizar, fazer, que nem no Dragon Ball Z, fazer a fusão do profissional com o outro, seria a fusão do profissional técnico eletrônico com o cara que mexe eletrônica para climatização. O climatrônico, como ele trabalha com manutenção eletrônica para climatização, ele não precisa saber de climatização. Parece contra-intuitivo, né? Porque, na verdade, é contra-intuitivo, né? Por quê? Porque para se mexer com a placa eletrônica, não necessariamente precisa saber como o sistema de refrigeração funciona. Por quê? Porque eletrônica por si só é um núcleo, tu traz essa analogia bastante. Que a placa parece uma cidade, os pregos são os componentes, né? As trilhas são as ruas e tal. Então, não dá parte da eletrônica. Se o defeito está na placa eletrônica, não interessa saber quanto de fluido tem na máquina. Quer dizer, interessa saber, mas não o cara reparar a placa. Tô falando assim, ó, o defeito está na placa eletrônica com toda certeza. Se tem vazamento, se não tem, se é cobre, se é alumínio, se... Não interessa saber nada da parte mecânica dela, mas da parte termodinâmica da máquina. Interessa saber agora qual o erro que deu, para você ver qual o circuito que eu tenho que analisar para poder reparar o componente que está com problema. Ó, erro que deu. Erro vai dizer lá, erro de IPM, erro de compressor, erro de sensor, erro de sei lá o que. Tem a ver com a placa. Vamos supor que dá erro de sensor. Qual sensor? Às vezes dá, né? Esse sensor de descarga. Opa, sensor de descarga. Então, eu tenho que analisar o sensor de descarga. Eu vou no circuito do sensor de descarga. Eu vou medir o sensor de descarga, eu vou medir o circuito do sensor de descarga. Nada tem a ver com refrigeração isso daí. Eu não preciso saber de quanto. Eu me lembro muito tempo eu trabalhei sem saber de refrigeração. E eu falo isso porque eu vivenciei isso daí, né? Por muito tempo o cara me entregava uma placa e dizia assim, ó, cara, lá tá 100%, como é que tá lá a máquina? Não tá 100%, tá funcionando com 140 PSI. E pra mim não serviu de nada essa informação. O que o climatrônico vai ter que atuar, o que ele precisa, né, é saber da parte eletrônica. Melhor, a parte de manutenção eletrônica. A parte de manutenção eletrônica é o que ele vai atuar. Né? É diferente de saber só eletrônica. Teoria eletrônica é uma coisa, manutenção eletrônica é outra. Ele vai atuar, eu costumo dizer, da borda da placa para dentro. Da borda da placa para fora, aí é com o mecânico. Inclusive eu acho que sem erro de sensor vai ter que corrigir o mecânico. Não é o climatrônico. Se o erro for do circuito do sensor, aí é climatrônico. Mas se o erro for sensor, se o sensor está aberto, se o sensor está em curso, se o sensor está alterado, o mecânico vai lá e troca. Erro de sensor é quando o sensor... Porque assim, ó, o sensor ele tira informação do sistema, né? O sensor ele tira informação do sistema. Ele vai ler a temperatura da linha de descarga, vai ler a temperatura do ambiente externo, vai ler a temperatura do ambiente interno. Por exemplo, bem simples. Eu seto lá 24 graus no meu ar-condicionado. A placa tem um sensor que lê a temperatura do ambiente. Para quando chegar com 24 graus, ela desligar o sistema. Quando atingir a temperatura, não faz mais sentido estar com o sistema ligado. Então vai baixar a temperatura que você quer. Então esse é um sensor que faz essa leitura. Esse sensor ele pode alterar. O sensor em si pode alterar, pode abrir, pode fechar, pode alterar, pode ficar sensível. Tem vários defeitos que ele pode apresentar. Ele pode apresentar o defeito e a troca dele é a solução. Você vai lá, troca ele e soluciona. Não tem como reparar ele, não tem não. Mas às vezes você troca, às vezes ele tá bom, ou você acha que tá ruim, você troca ele, não muda nada. Aí o defeito vai estar no circuito do sensor. Porque na placa tem um circuito onde o conector do sensor vai conectado e tem um circuito que lê essa informação e manda para o microcontrolador. Então esse circuito ele pode ter algum problema que está impedindo a informação correta de chegar no micro. E aí vai ter uma correção, aí sim é um problema do climatrônico, na minha opinião. Aí é problema do climatrônico, certo? O que acontece no dia a dia? O mecânico não sabe zero de eletrônico. Ele não sabe nem medir o sensor. E aí ele chega lá, ele não sabe, ele só vê o código, traz a placa. Quando chega a placa, a gente vai ver o sensor alterado. A gente troca o sensor, a máquina volta a funcionar. Eu acho que isso é correções que deveriam ser feitas por um mecânico. Mas o climatrônico é apto para conseguir corrigir isso daí. E ó, até agora eu não falei de quantas peças tem que ter na máquina, quanto é que tem que ter o superaquecimento da máquina, o subresfriamento dela, qual fluido tem que ter, a temperatura ambiente, sei lá, não falei nada da parte termodinâmica do sistema. Né? Não falei de nada disso. Então, para mexer com a parte elétrica, eu aprendi isso aonde?
Lá na indústria. Lá na indústria eu pegava placas, e tu trabalhou lá também, tu lembra disso? A gente pegava placas que nem sabia que existia. Ou nem sabia que existia e nem sabia de que máquina era ela. Chegava a placa. Essa placa é de uma máquina tal. Beleza. Eu lembro que eu peguei uma placa de uma máquina injetora e extrusora. Certo? Uma máquina de fazer garrafas PET. E tem casos na indústria que são especialistas nessas máquinas. Né? São especialistas em máquinas. Eu lembro que eu peguei uma placa dessa máquina, desse tipo de máquina, e trabalhei na placa dias, tal, e várias. Trabalhei nela bastante. E os caras falavam, era uma máquina injetora. Eu não sabia que máquina era essa. Até o dia que eu fui no cliente instalar a máquina, instalar a placa. Aí eu vi o tamanho que a máquina era. Gigantesca. E a placa que eu mexia era uma placa que encaixava numa das placas do sistema. Eu não entendi. Aí foi me cair minha ficha e fiquei, caraca, eu não preciso saber como é que funciona essa máquina não. Você sabe que ela tinha que vir o PET triturado, aí aquecia, aí era a extrusora que jogava no molde, aí o molde vinha quente, aí ele passava a aquecia, aí depois ele pôr o molde, pressionava, assoprava, aí ele ganhava a forma de garrafa e depois saía do molde. Eu não precisava saber todo aquele funcionamento da máquina, eu soube depois que eu fui lá e vi. Mas antes disso eu tinha reparado na placa sem ter visto a máquina. Saber como é que a máquina funcionava. Entende? Esse é um exemplo, mas tiveram vários outros. E nesse caso aí, como é que sabe que a placa tá boa? Se você não sabe como é que o sistema funciona, como é que você sabe que a placa tá boa? Pronto, depende muito do defeito, né? Depende muito do defeito. Tem defeitos que eu vou ter que precisar ir em loco, esse foi o caso, né? Eu tive que ir lá na máquina ver. Por quê? Às vezes você vai... Mas tem testes que podem ser feitos em bancada, através de simulações, exatamente. Né? Tem como simular algumas coisas em bancada. Na parte de climatização você simula quase tudo em bancada. Você trabalha tudo na bancada. Na climatização, a maioria você faz teste em bancada 100%. A maioria. A maioria das partes que caem aqui sai testado 100%. Quais são as partes que não testam 100% lá, olha? Algumas placas de Chile e VRF, a gente já sai com a certeza que vai rodar. Mas o teste final é em loco. Algumas a gente sai para testar em loco para ver se dá algum erro diferente. Ou para ter mais clareza da informação. Né? Então, algumas máquinas a gente já sai para testar em loco. Mas essas geralmente são que tem um valor mais elevado no orçamento. Eu já ouvi tu dizer que climatrônico é a melhor profissão do mundo. Eu queria saber o porquê isso. Por que tu diz isso? Vamos lá, sem ser muito enviesado, né? Eu sou apaixonado por ela, mas... Por quê? Eu sempre gostei, aí vamos para uma linha de raciocínio minha de achar essa profissão maravilhosa. Eu não gostei de nada muito repetitivo, certo? Eu vou para essa linha de raciocínio, talvez as pessoas se identifiquem com essa linha, tá? Talvez case com a característica de alguns que estejam assistindo a gente. Eu nunca gostei de serviços muito repetitivos. E nada, eu lembro de visitar uma linha de produção que fazia botijão de gás. Sabe aquele botijão de cozinha? Uhum. E aí eu fui para a linha de produção, e na linha de produção, aí o botijão vem, né, só a chapa laminada, aí fecha, solda, e tá toda a dinâmica, pinta, uma linha de produção, uma indústria aqui na região metropolitana de Fortaleza. E no final da produção, tinha um cara sentado, que eu tô aqui, o dia todinho, olhando pro botijão vir, mergulhar na água, pressurizavam ele com ar, pressurizava o botijão. Aí ele vinha, aí ele passava debaixo da água, para ver se tinha alguma borbulha. O cara ficava olhando pro botijão. Aí ele sai da água, subia, o cara abria aqui, aí passava o ar todinho, aí vinha outra pessoa, pra botar um. Ah, minto. Precisava com gás butano, né? Aí ia por coisa e estava vazando. Depois não tá vazando, tá não. Aí ia lá, botava o selo, aí tinha outra pessoa botando só aquele pescoço, aquele cordãozinho aquele adesivo assim que fica no botijão. No final, tinha a pessoa fazendo isso aí. Tá. Eu olhei assim, eu lembro de olhar e pensar. É subutilizar demais a capacidade humana, sabe? Isso eu ficaria louco trabalhando um negócio desse. Louco, pirado, podia me internar. Porque se eu passasse o dia todo olhando para um botijão, assim, não borbulhar ou não. Ou o dia todo botando um adesivo de um botijão, vem o próximo, ponta, vem o próximo, ponta, vem o próximo, ponta. Pelo amor de Deus. Eu sei porque eu vi da mecatrônica,
que essas coisas o robô faz. É. Né? Mas, eu lembro desse episódio que eu disse que eu não quero isso na minha vida nunca. E aí, Mas aí eu acho que isso é mais da tua personalidade, porque tem gente que já gosta de talvez, de trabalho. esse trabalho, pronto. Certo? E Pronto. tá tudo bem. Tudo bem. E aí é gosto de cada um, Isso. né? Mas é Isso. muito, eu vejo que você é muito mais de ti. Tu não daria certo, porque tu... Pronto. Aí por que eu vou para a eletrônica? Aí eu vou para a eletrônica, eu entro na manutenção eletrônica. Primeiro, eu gosto muito da base eletrônica, né, da faculdade. E aí eu vou para a manutenção eletrônica e eu vejo um trabalho que não é nada repetitivo, é super desafiante, né? Exige uma... É desafiante, sabe quando você joga videogame? Que uma fase, o nível 1 é mais difícil, é mais fácil que o nível 2, o nível 2 é mais difícil, o nível 3 é mais difícil, e você vai ficando melhor, vai ficando mais difícil, vai ficando melhor, vai ficando mais difícil, e você vai querendo passar sempre para a próxima fase. É um pouco disso, a eletrônica. Eu vi, e outra coisa muito massa que eu vi é que meus dois mentores, eu lembro do episódio especialmente com o Flávio, meu segundo mentor, que eu entrei na empresa dele, ele tinha 10 anos de manutenção eletrônica. E tinha coisas que eu reparando lá, ele batia o olho e dizia assim, caraca, esse defeito eu nunca tinha visto. Eu pensava, o cara tem 10 anos de negócio, de manutenção. Ele nunca viu esse defeito, então esse negócio é muito massa. Então, é tipo, sempre tem novidades. E eu não gosto de nada repetitivo. E mais fascinante ainda, eu trabalho sentado, numa bancada, no ar-condicionado, onde a principal ferramenta que eu tenho é essa aqui. É o meu conhecimento. E basta usar o quartetozinho fantástico do Climatrônico, multímetro de solda, discoador de solda, ali eu trabalho, reparo a placa e dou vida novamente, o equipamento estava parado. Volta novamente. Eu lembro, e aí a sensação de prazer de ser útil na minha profissão. Né? Eu lembro de visitar indústrias, e até hoje, eu estou falando da indústria, e hoje quando eu vou num cliente de ar-condicionado, chego lá, a máquina está parada, que eu saio lá, a máquina sai rodando, e o cliente fica satisfeito, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você sai costa larga assim, do local, entendeu? Deu certo. Tipo, me garanti. Vim aqui com o meu conhecimento, que onde ninguém estava conseguindo reparar aqui, eu vim com a minha ferramentinha aqui, com o meu conhecimento, e consegui botar essa máquina para rodar. Sabe? Isso é muito gratificante quando a gente é profissional. E nada muito braçal demais, né? Nada muito braçal, né? Mas, de novo, é sério. É pensar em estratégias. Eu digo que o Climatrônico passa mais tempo analisando o defeito do que botar a mão na massa. A gente gosta de ser cirúrgico. Eu vou pensar que o defeito, eu vou por esse caminho. Vou lá, 2, 3 medições, chego no componente com defeito. E não sair trocando feito louco, porque eu sou torradoso massa. Aí sair mexendo na barra do cara todinho. Não, o cara vai. A gente trabalha com muito mais estratégia. Esse jogo, acho que isso além de ser viciante, é muito fascinante. Né? Acho que por isso que é o meu próximo mundo, porque você trabalha. E eu trabalhei um tempo na minha avó, né? Tem muitos exemplos nossos de Climatrônico que trabalham em casa. Né? E quanto custa almoçar em... Quanto vale você almoçar todo dia em casa com a sua família? É poderoso, Helena. E é possível que você trabalhe em casa, monte um laboratório em casa. Então tem essa possibilidade também. Porque não precisa colocar em um ponto físico, né? Se você for trabalhar sozinho, não precisa. você não precisa. Você bota dentro da sua casa. É porque ninguém... Mas se for botar uma equipe, alguma coisa, aí tudo bem. Isso, beleza. Mas... Não, e outra coisa, o nosso segmento, ele não é aquele... Não é a tiazinha que tá andando na rua, olhou para nossa fachada e disse: precisa reparar minha placa mesmo, ó. Tirar aqui do bolso e entrar na loja. Porque tem negócios que o ponto físico é extremamente importante, né? O nosso negócio não é, ele tem essa regalia. Porque, sei lá, tem negócios que tem que estar no shopping, tem negócio que tem que estar no shopping. Ou tem que estar na rua tal da cidade, na rua tal movimentada, para estar as pessoas entrando. Nosso negócio não. Tem essa necessidade. Precisa ter fachada. E se o cara é instalador, instala e faz manutenção mecânica e quer continuar fazendo esse serviço e apenas acrescentar o conserto de placas, dá certo? Dá demais. Eu digo que é o profissional hoje mais desejado e o mais completo do mercado. Eu fiz uma entrevista agora de manhã. Meu irmão trouxe esse exemplo na entrevista do cara. Hoje a gente tem 3 profissionais desses aqui na empresa.
né? Um está em formação, os outros 2 estão mais plenos na coisa. São 3 profissionais que são os profissionais completos. São os caras que já vinham da refrigeração. E vamos lá, a jornada interna da Altec. Eu falei que comecei, não sabia nada de climatização. Hoje eu entendo de climatização. Depois da jornada, eu fui estudar a climatização, né? Junto com essa minha equipe, eu estudei junto com eles a climatização. Eles já eram mecânicos. Eles trabalhavam com parte mecânica. Porém, eles sabiam instalar e higienizar. Eu digo que é a palavra deles, né? Depois que a gente começou a estudar a climatização de fato, entender a raiz da climatização, termodinâmica, enfim, a parte de raiz mesmo, eles viram que eles não sabiam. Mas a gente estudou aqui internamente, né? A gente desenvolveu. Então eu aprendi, eles aprenderam também, eles reciclaram esse conhecimento, na verdade. E hoje a gente trabalha com 3 caras completos desses. Porque esse cara completo que eu digo, é um cara que ele é mecânico em climatização e é climatrônico. É um cara que ele vai na máquina e é certo que ele vai dar diagnóstico. É certo. Eu acho que é na máquina, eu não tenho medo de mandar o cara aí, um desses nossos aqui, mandar ele ir na máquina. E hoje eu sou esse cara também, olha que doido, né? Eu comecei como climatrônico, aprendi a parte mecânica e hoje vou olhar uma máquina e consigo dar um diagnóstico completo da máquina. Esses meninos aqui, da Altec, vão na máquina e você vai dar um diagnóstico completo. Então, se você trabalha em campo, se o cara trabalha em campo, é mecânico e agrega a profissão climatológica, o conhecimento do climatológico para ele só se torna um profissional completo. Porque ele vai chegar na máquina, se o defeito for mecânico, ele já desenrolava, continua desenrolando. E agora, se o defeito for eletrônico, ele vai desenrolar também. Ele vai diagnosticar, ele vai identificar defeito, ele vai ver, fazer medições, vai saber o que ele está fazendo. Tanto na parte mecânica, que ele já sabia, quanto na parte eletrônica. Então, é um profissional hoje, na minha opinião, um profissional completo do mercado hoje. Hoje você pega os maiores nomes do mercado da climatização, os maiores nomes mais famosos aí da internet, todos eles, não vou dizer todos, mas alguns que eu conheço, que eu considero que são muito bons, eles manjam de eletrônica. Sabe? O mercado muda pra caramba, eles manjam de eletrônica. Que são muito bons, que eu considero assim, muito bons, que dão aulas, que treinam, que pegam a máquina e desenrolam o defeito mesmo, que sabem, eles manjam de eletrônica. Eu sei que são meus amigos, assim, que trocam ideia com os caras. Então, Massa. Aí vem o Joãozinho e diz assim, mas como é que eu vou ter acesso à placa se eu não for lá te retirar? Então, quando você não retira, como é que fazer quando eu não retirar a placa? Eu nem vou até hoje, tá? É difícil demais retirar a placa. Coisa mais rara do mundo. Você trabalha com parceiros que retiram para você. O principal cliente do climatrônico é o técnico. O técnico instalador. O técnico que está lá em campo. Que identifica o defeito da placa e traz para o climatrônico reparar. Então, como é que eu vou ter a placa se eu não vou lá retirar? Você fala com quem retira. Quem retira, mas não sabe reparar. Você fala com quem retira, mas não sabe reparar, porque você sabe reparar. Então você vai fazer a parceria certa com a pessoa certa. E essa pessoa vai lá e tira para você, que é o técnico de refrigeração. Ele vai lá no cliente dele, que é cliente dele, tira e leva a placa para você. Vocês fecham essa parceria. Aí o Joãozinho diz assim, não existe isso. Não tem como reparar uma placa eletrônica de um ar-condicionado se eu não souber da parte mecânica. Se eu não souber como o ar-condicionado tem que funcionar. Não tem. Tem um teste bom. Aquela música do Charlie Brown, que o impossível é só questão de opinião. Não é. Charlie Brown, do Charlie Brown. Mas não é nem impossível. Quando você já fez isso daí várias vezes, você não acha mais nem impossível, né? Mas sabe um teste válido para quem ainda é descrente disso? De que precisa saber de climatização para reparar a placa? Faz um teste básico. Pega um cara muito bom que tu conhece de climatização. Muito bom, o melhor que tu conhece. E leva uma placa para ele reparar. Agora tem que ser bom só de climatização, tá? Ele é bom, mas ele já trabalha com TV, com reparo de placa. Aí tá burlando o teste. O teste é um cara que ele é muito bom só em climatização. Que é muita coisa, falando só entre aspas, tá? Que é um mundo gigantesco. O cara ser muito bom em climatização hoje, ele tem que estudar pra caramba. Entendeu? O cara ser bom mesmo, o cara bom em climatização, ele tem que estudar pra caramba. Leva pra esse cara, o melhor que tu conhece. Leva uma placa pra ele reparar. Se ele conseguir reparar e ele não souber
Ele não tem base eletrônica, mas ele conseguia reparar com o conhecimento que ele tem de climatização. Aí eu parei de dizer que não precisa saber de climatização não para reparar a placa. Eu pago. Pode mandar mensagem que eu pago e dizer que não precisa. Beleza. Aí o Joãozinho diz assim, quem está começando deve começar por uma das duas áreas, né? E não pelas duas. É a opção, é muito pessoal. É muito pessoal. Depende da sua capacidade de implementação. A verdade é essa. Porque eu posso fazer os dois e aprender os dois ao mesmo tempo? Na verdade, acho que realmente se começar por uma das duas é melhor, né? Por uma, tipo, eu quero fazer a parte mecânica e a parte eletrônica. Certo. E aí começa por uma das duas, aprende direitinho e aí depois vira pra outra. É, né? agora, você consegue pronto. ter o foco. A maioria das pessoas são assim, né? Exatamente. A maioria são assim. Agora não, tem um tempo muito pra fazer os dois. E vai, se consegue estudar pra caramba, vai. Tem que estudar pra caramba, tem que estudar dobrado, né? Agora, a maioria das pessoas, eu fui um de cada vez, né? A maioria das pessoas que eu conheço foi um de cada vez. Tu começou pela manutenção Eletrônica, né? total. E eu não queria a parte mecânica, na verdade. Não gostava. Eu comecei a estudar e comecei a entender, né? Aí vai a minha teoria de que você não existe nada que você não gosta, só não entendeu ainda. Né? Especialmente é uma coisa de conhecimento, assim, quando envolve conhecimento, quando você passa a entender, faz sentido na sua cabeça, você passa a gostar. Eu lembro que eu odiava história e português no colégio. Eu lembro que eu fui fazer supletivo. História. História, português eu gosto. Fui fazer supletivo. Né? Português é essencial. Pra passar no vestibular, né? Pra ir com 5. O supletivo era ensino médio. Intensivo. Foi ir com 5 fazer passar no vestibular. E lá eu tive que estudar. Foi a época mais da minha vida, assim, de tempo. Hoje eu estudo muito ainda, mas eu estudava 10 horas todo dia, 10 horas por dia estudando. Psicopaticamente estudando. E aí eu comecei a entender os conceitos de português. Eu comecei a entender a história, a importância da história, entendeu? E aí o que eu odiava a minha vida inteira escolar, eu vim entender que era porque eu não entendia. Era mais fácil dizer que eu não gostava de ler, por exemplo. Eu não gosto de ler não, mas eu não sabia o porquê que a leitura tinha na minha vida. Eu não tinha o hábito de ler. É mais fácil dizer que eu não gostava de história do que eu citar e ler um livro de história, e entender a história. É mais fácil dizer que eu não gostava de português do que eu sentar e estudar português e entender as regras gramaticais que regem o português. Aí eu fui entender que eu só não gosto, não é que eu não gosto, eu só não estudei o suficiente, não conheço o suficiente. Quando faz sentido, eu como professor, quando eu vejo que a letra fez sentido na cabeça do aluno, chega o semblante da pessoa muda. Você explica uma coisa eletrônica, a pessoa esboça ali um sorriso, eu já vejo que o conhecimento entrou no cérebro do cara. Entendeu? Então, é muito da pessoa conhecer, né? Conhecer o assunto. Estudar os dois, eu acho que é mais saudável você estudar um de cada vez. Né? Começar por um, depois o outro. E são complementares, né? De novo, eu não queria aprender a parte mecânica. Estudei a parte mecânica porque eu quis implementar isso na Lautec, a parte mecânica. E aí, como eu queria implementar e me sentir mais confortável se eu fosse contratar um cara de mecânica, se eu interesse de mecânica. Né? Na minha cabeça, como é que eu vou contratar um cara para trabalhar de mecânica se eu não entendo nada de mecânica? Na minha cabeça eu tive que entender um pouco. Então, eu fui estudar mecânica, termodinâmica, fui estudar climatização, para poder acrescentar esse serviço da empresa. Mas se não fosse isso, se eu fosse permanecer só na manutenção eletrônica, eu não precisaria aprender nada de climatização. Eu estava muito bem com isso, passou uns 2, 3 anos. Não, vamos lá, 18, 19, 20 e 21. 18, 19, 20. 3 anos trabalhando só com manutenção eletrônica sem saber nada de climatização. Saber só que era evaporador, condensador fica compressor, evaporador fica a turbina, que é motor BLAC, o outro é BLDC. E o resto é eletrônico. Beleza. Então assim, então bora lá. Agora que a gente já entendeu que o climatrônico ele não precisa, né? Realmente ele não vai precisar entender da parte mecânica. O que ele vai precisar aprender então? Vamos detalha isso para que fique claro para todo mundo. Então, o climatrônico ele vai estudar manutenção eletrônica. O que ele vai precisar aprender da climatização, Amanda? O básico do básico. O que é o básico do básico?
saber o que é ar-condicionado, saber os tipos de ar-condicionado, para você também não ficar muito boiando, tipo o janela, o split, né? O split high wall, o split que é aquele o split é dividido, a parte interna é a parte externa é condensador, a parte interna é evaporador. Manuseio, ele precisa saber todos os fundamentos de manutenção eletrônica e fundamentos de eletricidade. E tem método para analisar. Método de análise de defeitos. Porque, de fato, eu fui para a linha da parte mecânica, mas se o cara chegasse para mim hoje, eu não sabe dizer nada, voltei no passado, não sei nada de climatização. E tu chega para mim com uma placa para reparar, dizendo que é uma placa de ar-condicionado. E me diz que o defeito é que ela não está ligando. Tu me entrega só a placa. Se eu tenho conhecimento de manutenção eletrônica, eu analiso a placa e consigo reparar essa placa. Com essa informação. Não está ligando e essa placa não está ligando. Pronto. Eu consigo entender qual o circuito que faz ela ligar, porque eu tenho uma base eletrônica. Então eu preciso o quê? Preciso ter manuseio, preciso ter fundamentos. Quando eu falo fundamentos, é a base da manutenção eletrônica. Né? A base da manutenção eletrônica são os componentes eletrônicos. Né? Então é você pegar, entender, saber identificar os componentes eletrônicos na placa, entender como que eles funcionam, saber fazer medições para poder testar se aquele equipamento eletrônico ele está funcionando de forma correta ou não, porque lembrando, você não é um trocador de componentes, você é um climatrônico, então você não vai trocar um componente sem ele estando bom. Não é trocar um componente por trocar. Não é pegar uma placa, fazer um Dune-T para poder pegar ali, premiar ali um componente que você vai trocar e esperar que a placa volte a funcionar. Então, esse conhecimento que o Laone está falando é exatamente dos componentes eletrônicos, de saber, né, entender o componente eletrônico para poder medir, saber como medir, saber o que ele tem, medir com o quê? Com o multímetro, que ele já falou bastante, né? Então, utilizar o multímetro para fazer as medições, identificar se aquele componente ele está funcionando corretamente ou se ele apresenta algum defeito. E às vezes ainda tem certos componentes que, tipo, você pega ali, você mede ali na placa e você vê que ele não está funcionando corretamente, né? Mas aí você desconfia, por quê? Porque ele pode estar bom, mesmo ele não estando funcionando corretamente, ele pode estar bom. Pode ser alguma outra parte do circuito da placa que está com defeito e está alterando aquele componente. Então você faz o quê? Tira o componente da placa para poder medir ele fora. Então são várias situações a ter esse conhecimento para conseguir analisar, para conseguir identificar um defeito para poder fazer o serviço do reparo, né? É um mundo de coisas? Não, não é. Porque capacitor tem um mundo de capacitores, de valores diferentes, né? De capacitância, de tensão, mas o capacitor, assim, essencialmente, todos os capacitores funcionam da mesma forma. Todos os diodos, e uma placa eletrônica é composta por vários capacitores, vários diodos. Então, são componentes eletrônicos que se repetem e que estão presentes em todas as placas eletrônicas. E aí, por isso que a eletrônica é uma só, né? Como tem na blusa de Laone. Por quê? Porque tem todas as placas eletrônicas de ar-condicionados e inclusive de outros equipamentos eletrônicos também, né? Não é muito comum o climatrônico aprender a manutenção eletrônica e conseguir reparar outros tipos de equipamentos também. Então, quando tu fala de aprender a manutenção eletrônica, tu está se referindo a esse ponto, né? Sim. A entender os componentes. Identificar, testar, medir, analisar data sheet, levantar circuito, toda a dinâmica de trabalho da manutenção em si. Né? Bem esclarecido, Yara. Porque às vezes eu acho que a pessoa enxerga, quando eu falo fundamento, enxerga o que eu estou enxergando aqui também. Mas é isso mesmo. Testar tudo. De novo, eu receber a placa e não precisa nem dizer qual é o equipamento. Eu peguei aquela placa e saber o que é que o defeito que ela estava apresentando para ver o que ela está. Ah, não está ligando, beleza, então vamos ver. Quando ela ligar aqui é que eu consertei o problema.
Ah, não tá lendo o sensor. Erro de sensor. Qual sensor? Esse sensor aqui. Opa, então beleza. Então vamos atrás desse sensor. E aí, de novo, não precisa nem saber. Tá até retiro o que eu disse sobre a questão de saber o modelo, tipo de ar-condicionado, não. Nem precisa disso. Se o cara processar a placa, eu trago só, analiso só a placa. O cara traz só a placa e eu. Você só precisa saber qual é o modelo da defeito. placa, às vezes, para poder olhar lá, procurar lá a tabela do defeito daquela placa. Daquela placa. É. E se o cara processar o Basicamente defeito. pra Se isso. o cara processar o defeito perfeito. Porque a placa, o defeito foi esse. Então. Show de bola, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Valeu!